Eu estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo, mas o que eu não sabia era que, ao fazer isso, tudo iria dar errado. O que parecia ser uma fuga da rotina e uma chance de recomeçar logo se transformaria em algo completamente inesperado. Eu não sabia ainda, mas essa viagem teria muito mais surpresas do que eu imaginava. Cansado de um ciclo sem fim, depois de ser demitido e sentir que a vida estava estagnada, decidi dar o próximo passo. Faziam meses que eu conversava com a Susana, uma garota que morava na Argentina, e parecia ser a chave para esse novo começo. A ideia era simples: me mudar para lá, morar com ela e começar do zero. Depois de pensar muito sobre isso, comprei a passagem e embarquei na aventura. Foram 15 horas de voo, uma longa jornada que parecia me afastar de tudo o que eu conhecia. Eu estava exausto, mas ao mesmo tempo sentia uma energia nova, como se a vida estivesse me oferecendo uma segunda chance. Pensava nas possibilidades, no que me aguardava, e até ficava animado com o que poderia acontecer. Eu já havia viajado antes, mas dessa vez era diferente. Eu estava indo para um novo país, uma nova vida, com uma nova perspectiva. Mas, ao chegar em Buenos Aires, algo inacreditável aconteceu. Quando tentei entrar em contato com a Susana, ela simplesmente me bloqueou nas redes sociais, sem explicações, sem um aviso prévio. Ela havia desaparecido. Eu fiquei parado por alguns segundos, sem entender o que estava acontecendo. O que fazer agora? Eu mal conhecia a cidade, estava com pouco dinheiro e, acima de tudo, me sentia traído. Eu poderia ter entrado em pânico, mas naquele momento, algo me dizia para não fazer isso. Não adiantava nada se desesperar. Eu já havia passado por dificuldades antes e sabia que isso era apenas mais um obstáculo. Eu respirei fundo e comecei a buscar soluções. Decidi me hospedar em um lugar que eu já conhecia, uma pensão onde tinha ficado em uma viagem anterior. Lá, pelo menos, teria um lugar seguro para ficar e tempo para pensar no que fazer. A sensação de estar em um novo país, longe de tudo, fez com que eu ficasse mais introspectivo. Passei a refletir sobre a vida, sobre minhas escolhas e sobre como eu havia chegado até ali. Tudo parecia ter dado errado, mas ao mesmo tempo, eu não sentia raiva. Havia algo de misterioso naquela situação, algo que eu não conseguia explicar, mas que me fazia pensar que talvez essa fosse uma experiência necessária para meu crescimento. Eu passei o Natal e o Ano Novo em Buenos Aires. Não era o plano original, mas decidi me permitir viver aquele momento, mesmo sozinho. Fui para Puerto Madero, andei pelas ruas iluminadas, observei as pessoas ao meu redor e comi nos restaurantes locais. Parecia que o mundo continuava girando e eu apenas estava ali, à deriva, tentando entender o que tudo isso significava. Cada momento foi uma mistura de melancolia e liberdade. Às vezes, sentia como se estivesse perdido, mas ao mesmo tempo, descobria uma parte de mim que nunca havia conhecido antes. Era como se eu estivesse em uma pausa forçada, mas uma pausa que me permitia olhar para dentro e refletir sobre quem eu realmente era. Na virada do ano, eu olhei para o céu e percebi que a vida tem um jeito curioso de nos empurrar para situações inesperadas. Eu estava em um lugar que, teoricamente, não deveria estar. Não cometi um erro, mas simplesmente aceitei o que aconteceu e segui em frente. Não estava mais esperando nada de ninguém, apenas me entregando ao momento e à cidade. Fiquei mais alguns dias, tentando entender como tudo aquilo se encaixava, sem respostas definitivas, mas com a sensação de que a experiência estava me transformando de alguma forma. A solidão que parecia um peso, aos poucos, se tornou um aliado. Eu estava aprendendo a lidar com o vazio, com a incerteza, e isso me fazia mais forte, mais seguro de mim. Após 2 semanas, decidi voltar para casa. Não porque a viagem havia sido um fracasso, mas porque eu sabia que precisava voltar, refletir mais sobre tudo o que havia vivido e começar a construir o que vinha a seguir. Às vezes, a vida nos coloca em situações em que a única escolha é seguir em frente, mesmo sem saber para onde estamos indo. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa eu sabia: aquela viagem foi um ponto de virada, e o que parecia um erro, uma perda de tempo, na verdade, foi uma pausa para que eu pudesse crescer e, quem sabe, encontrar o meu verdadeiro caminho.